Olá, hoje vou falar-vos de multiplicação de números inteiros e divisão de números inteiros. Vamos imaginar que eu devo 4 euros a duas pessoas. Facilmente conseguimos perceber que eu estou a dever 8 euros, ou seja, eu posso aqui dizer que esta expressão menos 4 vezes 2 será igual a menos 8. Lembrem-se daquelas regras que nós vimos na aula em que nós tínhamos um sinal de menos e tínhamos um número positivo. E neste caso, nós tínhamos que simplificar. E quando isto acontecia, quando tínhamos um sinal de menos e um número positivo, eu ia substituir estes dois sinais por um sinal de menos, um sinal negativo. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Quando eu tenho um número negativo a multiplicar por um número positivo, então eu vou ter um produto negativo. Agora reparem este exemplo. Eu vou ter exatamente a mesma expressão, só que o meu número positivo aparece em primeiro lugar, na anterior aparecia em segundo lugar, e vou ter um número negativo, o menos 4, aqui em segundo lugar. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? Eu usei a propriedade comutativa, que me permite trocar a ordem dos fatores. Então, se menos 4 vezes 2 é igual a menos 8, 2 vezes menos 4 tem que ser exatamente igual, tem que ser igual a menos 8. Recordem, mais uma vez, todas aquelas regras que nós vimos quando simplificámos as expressões. Então, neste caso, lembram-se que eu tinha um sinal de mais com um número negativo e eu ia substituir por menos, certo? Por um sinal negativo. Aqui é exatamente a mesma coisa. Eu vou ter um número positivo, vou multiplicá-lo por um número negativo e vou ter aqui um produto final negativo. Então eu posso concluir o quê? Posso concluir que do produto, porque nós estamos aqui a falar de uma multiplicação de dois números, com sinais contrários, isto é muito importante, são sinais contrários porquê? Porque eu vou ter um número negativo e um número positivo, ou então vou ter um número positivo com um número negativo. Eu sei que o meu resultado final, o meu produto, não é? Será sempre um número negativo. E isto é muito importante, certo? Portanto, sinais contrários, o meu resultado final, o meu produto, é sempre negativo. Mas atenção, estou a falar da multiplicação, certo? Só da multiplicação. Tenho aqui outra expressão, 2 vezes 6, e isto não é novidade para vocês. Eu vou ter um número positivo a multiplicar com um número positivo. Obviamente que o produto tem que ser positivo. Lembram-se, quando nós demos a simplificação de expressões, acontecia exatamente a mesma coisa. Eu tinha um sinal positivo, portanto um mais, e tinha que simplificar aqui a expressão com um número positivo e ia substituir estes dois mais por um mais. Mas pode acontecer também, o último caso, eu ter ambos os números negativos. E então, nesse caso, se eu tiver o menos 2 vezes menos 4, será igual a 8, ou seja, será positivo. Relembrem as regras de simplificação. Eu vou ter um sinal negativo, juntinho aqui a um número negativo, e para poder substituir, eu vou aqui substituir estes dois menos por um sinal de mais. Então, o meu produto é positivo. Então, como é que eu posso aqui concluir? Posso dizer que do produto, porque continuo aqui
na multiplicação de dois números com sinais iguais. Portanto, ou estou a multiplicar dois números positivos, ou estou a multiplicar os dois números negativos, eu sei que no final vou ter sempre um número positivo, certo? Vamos então agora passar para a divisão. E as regras são exatamente as mesmas. Ou seja, se eu tiver negativo e positivo, o quociente será negativo. Se eu tiver positivo e negativo, o meu quociente será negativo. E posso concluir que o quociente com dois números com sinais contrários resulta sempre num número negativo, certo? Tal e qual como nós tínhamos concluído na multiplicação, estas regras mantêm-se, estas regras dos sinais. Cuidado que na adição não funciona assim. Estas regras são para a multiplicação, a divisão e para a simplificação, certo? Se tiver uma adição entre um número negativo e um positivo, nem sempre dá negativo. Por exemplo, reparem que se eu tiver menos 5 mais 10, eu vou ter 5, certo? É aquela questão de tenho 10 euros e gasto 5, fico com 5 euros. Portanto, cuidado, estas regras só para a multiplicação e para a divisão. Também tenho aqui, então, os dois exemplos que faltavam. Eu posso ter que dividir dois números positivos, e para vocês não é novidade nenhuma, porque sempre o fizeram, e vou ter um quociente positivo. E também posso ter aqui dois números negativos, e o meu quociente é positivo. E o que é que eu vou aqui concluir? Que do quociente de dois números com sinais iguais resulta um número positivo.